Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal A Câmara na TV, o canal de notícias daqui da nossa cidade de Valparaíso. Tá? Sejam todos bem-vindos, tá? Eu já vou começar falando da urna solidária. Olha aqui, ó, eu estou em boa companhia. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro protegendo a gente e aqui a urna solidária. Eu vou mostrar para vocês, tá? Muita gente já sabe como é que funciona, já está participando. É o seguinte, em todos os supermercados aqui de Valparaíso e nas duas rádios, tem uma urna igual essa daqui, onde você, que é o 12º vereador, vai estar participando da nossa vida política aqui do nosso município. Você tem uma sugestão de asfalto esburacado na sua rua? Você vai colocar aqui. Você acha que precisa melhorar a merenda? Você vai colocar sua sugestão aqui. Então você vai colocar o seu nome, o seu telefone e o vereador que você quer que toque esse processo para frente, para que vire um projeto, tá? No final de cada mês, eu vou estar sorteando uma cesta básica para as pessoas que participaram. São 10 urnas nos 10 pontos da cidade mais movimentados. Rádio Valparaíso FM 94.5, Rádio Vale FM 95.1. São 2 urnas no Supermercado Economia, 4 urnas no Supermercado Real, uma urna no Supermercadinho JP e uma urna na Dinâmica Papelaria. Dê a sua opinião, a sua reclamação, a sua sugestão. A gente tem que participar da vida política do nosso município. Às vezes a gente vê a sessão da Câmara vazia. Então, ouça pela Rádio Valparaíso FM, dê a sua sugestão aqui. Porque se você só ficar ouvindo, você não vai participar. É difícil você encontrar com o seu vereador na rua. Então, encontra ele aqui, ó. Todos os problemas da nossa cidade cabem aqui. Participe, a gente tem que ajudar a alavancar a nossa cidade. Nós somos a escora da Câmara, a escora do prefeito. A gente está escorando, ajudando todo mundo. Então você tem que participar. Não custa nada. Cada pessoa conhece o seu bairro melhor do que ninguém. Então dê a sua sugestão e concorra a uma cesta básica. É um hábito saudável que a gente tem que preservar. Tá bom? Já dei o recado da urna. Depois eu vou estar falando mais com vocês sobre a urna. Agora nós vamos conversar aqui, tá? Então são vários assuntos que eu quero passar para vocês. Então eu quero cumprimentar vários casais que me acompanham, tá? Jurandir Rossi, a Dona Neide, a Karina e o Cleiton, Luciane e Valdir Bonato, Eudes e a Luciana Soares, a Luciana e o Cláudio Edmur Pereira, o Caçapa, um abraço para eles, Fernando Apolinário e a Mariângela, o Eliel e a Ranusa, e os amigos também que me acompanham no Facebook e no YouTube, Andréia Leal, Azul Aguiar, Maria Zilda Santos, Renan Brito, Fábio Bastioni, Sandra Maria Moreto, Gleide Sueli, Luzia Brito, Patrícia Piovan e Vanderlene Soares, tá ok? Obrigado pela participação de vocês estão sempre sugerindo, me acompanhando, tá? Amanhã, dia 21 de abril, é dia de Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, o patrono cívico perpétuo do Brasil, patrono da Polícia Civil, patrono da Polícia Militar, patrono do Corpo de Bombeiros e patrono dos dentistas. Defendeu o país contra a tirania de Portugal, que saqueava o nosso ouro, exploravam os nossos índios e suas riquezas e escravizavam os negros. Lutou por uma nação livre, solidária e igualitária, sem exploração. Assumiu sozinho a culpa pela Inconfidência, inocentou todos os seus companheiros de luta. Suas últimas palavras antes do enforcamento, hoje tremulam na bandeira de Minas Gerais, foram as seguintes: liberdade ainda que tardia. Tá? Depois vocês conferem lá na bandeira de Minas Gerais, aquele triângulo vermelho. E para os esquerdistas de plantão,
muitos artistas por aí que desfilam, né, o seu socialismo, o comunismo, né, que condenam os militares de 1964, que na realidade salvaram o país do comunismo e do socialismo, que hoje destrói Venezuela, Cuba, Bolívia, China e outros por aí. Estes falsos socialistas que adoram o comunismo, mas não ficam sem o carrão e sem passear na Disney e na Europa. Que beleza, né? Socialistas de fachada. Então fica a dica aqui. Tiradentes era alferes, o que hoje seria segundo tenente do exército. Ele foi o único brasileiro da história que teve um feriado na comemoração da data de sua morte. Foi o único. O nosso primeiro herói era militar. Que legal, né? Ele, mais do que outras pessoas, eles, né, os militares, mais do que outras pessoas, são capazes de dar a vida por nós. Então, todo o nosso respeito aqui ao Tiradentes, à sua coragem e aos militares. Nosso primeiro grande herói era militar. Que os esquerdistas não se esqueçam disso. Você pode ser oposição sem ser da esquerda, tá ok? Recados importantes aqui, são 3 recados importantes para a população, vindos da saúde. 2 pontos de vacinação, lembrando a todos vocês. Primeiro ponto, postão de saúde, aqui perto do ginásio de esportes, e outro ponto, posto de saúde Sebastião Marinho, no bairro Pedro Samuel. Eles estão vacinando pessoas de 67 anos para cima, das 7 da manhã até 16 horas. Leve o pai, a mãe, o tio, a tia, o seu vizinho que tem dificuldade de andar. Segundo recado, vacina contra a gripe influenza. 2 pontos de vacinação também, o postão e o postinho Sebastião Marinho, no bairro Pedro Samuel. Está vacinando também das 7 da manhã até as 4 horas da tarde. Quem vai tomar vacina contra a influenza? Criança de 6 meses até 6 anos de idade, mulheres grávidas, puérperas, que são as mulheres que acabaram de ter o nenê, entre 15 e 20 dias, também pode tomar a vacina. Devem, né? E todos os funcionários e profissionais da saúde, parabéns a eles pela paciência, dedicação, coragem e profissionalismo. Terceiro recado, Covid. Vocês sabem que foi inaugurado um centro exclusivo para diagnóstico e o tratamento, orientação para tratamento da Covid aqui no Canguçu, no Centro Cultural Maria Dirce de Carvalho Dávila, no Canguçu, perto do Mercado do Baiano, Rua Francisco Carvalho, 1562, tá ok? Lá no centro é feito o teste rápido no dedo, o teste do SWAP, que é o cotonete no nariz, se o médico achar necessário. Todo o procedimento é o médico que vai resolver. Ele tem toda a autonomia para cuidar de cada paciente. Das 7 horas da manhã até as 11, depois da 1 até as 4 da tarde, e à noite das 6 da tarde até as 10 da noite. Então, todo mundo que trabalha pode passar lá nesse centro. Se tiver sintomas da gripe, dor de cabeça, dificuldade de respirar, nariz escorrendo, dor no corpo, aí você já leva toda a família. Recado importante. Amanhã, dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, quarta-feira, vacina da Covid apenas no postão, perto do ginásio de esportes. Vai ter um único lugar de vacinação, perto do postão. Aliás, no postão, perto do ginásio de esportes, das 7 da manhã até o meio-dia. E amanhã muda a idade. Amanhã é 65 e 66 anos. Único ponto de vacinação amanhã, feriado. 7 da manhã ao meio-dia. Leva o pai, a mãe, vizinho, tio, tia, sogro, sogra. Vamos proteger todo mundo, tá ok? Porque essa vacina aí não está de brincadeira, tá ok?
concurso está chegando, todo mundo estudando, aulas com o professor e vereador Gustavo Salles. Entra lá no Facebook dele que você pega as dicas. Estude, passe no concurso ou no processo seletivo, muda de vida, tá ok? Mudança de qualidade de vida, tá? Todo problema que a gente tem hoje é coisa mal resolvida do passado, certo? Às vezes é coisa que a família ou o próprio estado ou município não conseguiu resolver por falta de preparo, ou às vezes a pessoa não procurou a família ou não procurou o município para resolver, e a pessoa hoje é um problema para todos, tá? Falando o seguinte, quando a gente observa, relata, cobra ou questiona alguma coisa, é uma coisa absolutamente normal. Eu cobro meu filho, cobro a minha esposa, normalmente a gente questiona, tá? Comportamento, gasto, dinheiro, tudo a gente tem que estar observando. Tem pessoas que não sabem cobrar, são várias realidades. Como o Bruno Araújo mesmo falou outro dia, tem gente que usa as redes sociais para cobrar, para atacar e não pesquisa nada, tá? Então são pessoas ignorantes, agressivas, não precisa ser assim. Do mesmo jeito que as pessoas não gostam de ser cobradas, nem com educação. Tem gente que não aceita ser cobrada e tem gente que aceita numa boa. Então fica difícil um relacionamento. Por isso que a gente tem que saber conversar, saber cobrar das pessoas. O Bruno, por exemplo, Araújo, presidente da Câmara, um abraço, Bruno. Quando surge um questionamento, ele já corre, já procura uma explicação, uma solução, ele vai nas secretarias, vai atrás, corre e dá uma explicação, tá? Então ele acaba explicando os atos do executivo, né? Qualquer coisa que acontece com o executivo, ele como cidadão e como vereador, ele corre atrás e explica para que as pessoas entendam. Foi o mais votado, então ele quer dar credibilidade para as pessoas que votaram nele e para o resto da população também. Isso é muito legal da parte dele. Ele pensa na população e tirar suas dúvidas. O que eu também havia falado era o seguinte: não seria uma função dele. Ele, como chefe do legislativo, ele tinha que cuidar de assuntos do legislativo. Mas como ele não está vendo muita explicação da outra parte, que seria o executivo, ele está tomando a frente e dando uma de porta-voz, né? Só que às vezes uma explicação pode não bater, né? Tudo bem que ele vai atrás, ele corre, ele pergunta. Se ele quiser continuar explicando, não tem problema nenhum, eu não tenho nada contra. Eu só não acho uma coisa muito comum, porque eu ainda não vi em nenhum outro lugar o chefe do executivo explicando as coisas do executivo. Então, seria cada um no seu quadrado, né? Porque isso daí cabe ao secretário de obras, quando está relacionado com ele, cabe ao outro secretário, todos eles têm rede social, tem a prefeitura para explicar. É uma coisa acessível hoje. Hoje a internet, as redes sociais, facilita a vida de todo mundo. O que eu fico pensando, às vezes, é o seguinte, por exemplo, o prefeito, são 3 questionamentos. O prefeito não poderia também estar explicando esses atos que o Bruno explica, já que ele é o chefe do executivo? Porque são seus atos e das suas secretarias. Se o prefeito for tímido, não gostar muito de falar, não tem problema nenhum. No caso do ex-prefeito Barbosa, quem falava era o Giroto. O Giroto era chefe de gabinete, era porta-voz do prefeito, ele resolvia muitos casos em nome do prefeito, ele tinha toda a liberdade, porque o Barbosa não era muito de falar, isso não é problema. Eu só estou questionando, porque ele está justificando coisas do executivo. Por exemplo, o segundo caso aqui, se ele der uma explicação de um fato do executivo e alguém passou para ele de maneira errada, ele vai vir e vai pedir desculpas, mas aí vai acabar causando um mal-estar, porque na realidade não é nem função dele, né? O terceiro questionamento: se o Bruno está explicando
os atos do prefeito. Diga-se de passagem, muito bem explicado, que ele pesquisa, ele lê antes, ele fala muito bem, são palavras bem empregadas por ele é um ótimo orador. Aí é o seguinte, não estão sendo explicados os atos do legislativo. O chefe do legislativo está explicando as ações do executivo e as do legislativo ninguém está explicando nada. Estão entendendo que às vezes está criando um problema? Ele pode nomear alguém para falar em nome dele no legislativo e ele vai cuidar do executivo. E o executivo, a gente não está vendo falar nada. Eu não estou falando nada contra, estou fazendo uma observação, porque o legislativo está entrando no executivo, então não é uma coisa normal. Um acaba se preocupando mais com a casa do outro e às vezes deixa a casa descoberta, né? Não é errado, como eu já falei, não é uma coisa usual. Continuando, não tem problema nenhum, né? Porque qualquer coisa que precisar, eu tenho certeza que o Bruno não deixou a peteca cair, que era a função do executivo, ele que está fazendo. Não tem problema. Já que ele falou que a gente pode questionar qualquer coisa que é uma coisa saudável, eu também acho, uma dúvida. Às vezes eu passo ali perto da rodoviária nova e eu vejo lá, Academia da Saúde. E na placa diz o valor e diz que a obra teria que ter sido encerrada em dezembro do ano passado. Aí como é que fica? Estouraram o prazo, como é que fica agora? Gastaram dinheiro, ainda tem dinheiro, porque reformaram o posto de saúde, centro odontológico, e é só uma obra pequena e até agora não terminaram. O que estaria acontecendo? Então, eu queria uma explicação do Bruno, para saber porque está só a carcaça lá. E outra coisa, seria uma academia ao ar livre. Os idosos vão ficar no sol, vai ter uma cobertura, porque não tem uma explicação. É isso que eu estou questionando. O executivo, ou quem conseguiu a obra, não deu andamento. A gente queria saber o porquê. É só uma explicação. Porque é dinheiro nosso que está ali, é dinheiro meu, e eu queria uma satisfação. É o mínimo que a gente está cobrando. Tá? Então, não me queiram mal. Não me vejam como do contra, mas a gente tem que ter uma disciplina. Política é disciplina, é ato, é cobrança, então a gente tem que cobrar sim, é uma coisa saudável, é uma prática saudável. Aí, como eu falo, essa é uma cobrança que eu estou falando. Outra coisa, por exemplo, se alguém der a resposta que foi a Covid que atrapalhou a obra lá da academia ao ar livre, Academia da Saúde, mas aí não atrapalhou o minicampo que estão construindo, então ficam coisas divergentes. Por isso que eu estou pedindo uma explicação coerente e verdadeira. Porque um fala uma coisa que a Covid atrapalhou, lá caso ele vá falar isso, mas não atrapalhou o minicampo. Tudo bem que a prefeitura não pode parar. Agora, como que continua uma obra e deixa outra parada? Outro questionamento. 200 mil reais para o jardim. 1 ano de construção para fazer um banheiro e asfaltar a lateral, 200 mil, eu achei muito tempo e muito dinheiro. Eu já liguei na prefeitura, conversei, vai ter algumas reformas, eu achei 200 mil muito dinheiro. Mas quem vai fazer as obras são eles, o custo é deles, mas a gente tem que estar sempre não fiscalizando, mas observando. Um banheiro que já poderia estar pronto, né? Tá lá indo devagarinho, um dia tem 2 pedreiros, 3, faz um mutirão, coloca 10, já deixa aquilo lá pronto, né? Daqui uns dias a feira vai voltar, não tem banheiro, tá? Então, a gente está questionando isso daí porque é uma crítica construtiva, tá? A crítica construtiva, ela também é válida e as pessoas que às vezes acabam sendo criticadas não gostam, mas é uma coisa normal, tá? A Bíblia já dizia, né? Vigiai e orai. A Bíblia nos ensina. Povo vigilante, o inimigo não ataca. E se for atacar, vai ser logo detectado ou derrotado. Então a gente só quer que a cidade melhore, tá? Nós temos que ter o hábito de fiscalizar, criticar, observar. Se o agente público, o prefeito, o vereador,
secretário, diretor, não gosta de ser cobrado, ele foi eleito para quê? Ou está indicado para quê? Tudo bem que ele vai trabalhar, mas se ele está prestando um serviço, se ele é empregado da prefeitura, ele tem que dar uma satisfação para os munícipes, para a própria secretaria, tem os atos, tem publicação. Então, se a pessoa está ocupando um cargo público, não gosta de ser cobrado, é um problema da pessoa. Então, eu vou dar a mesma dica para essa pessoa que não gosta de ser cobrado, ou quando é cobrado, ataca a vida pessoal das pessoas, vou dar um conselho: fica em casa. É o mesmo que o pessoal está falando da Covid. Fica em casa. Você não sabe trabalhar em conjunto, não gosta de ser cobrado? Fique em casa, não ocupe cargo público, tá? Porque tem que dar satisfação, sim. Tá ok? É só trabalhar direito, tá ok? Outra notícia, Carlão Bandeira já voltou para casa, já tá bem. O Dr. Soares também tá bem. A gente torce, são duas pessoas importantes aqui na nossa cidade, né? Quem quiser comprar a pizza para poder ajudar o Carlão, compra uma, ganha outra, você vai pagar R$35, tá? Um dos pontos de venda, por exemplo, é a papelaria Arco-Íris em frente ao Banco do Brasil. Você compra a pizza e vão te dar um canhotinho. Você preenche, deixa o canhotinho lá, aí você vai retirar no dia 12 de maio, em frente à Capela São Pedro. Tipo drive-thru. Mostrou o papel, pega a pizza, tchau, vai embora, tá? Compra uma, leva duas, tá bom? Quando a gente precisou, todas as instituições, o Carlão ajudou. Hoje ele é que precisa da gente. Então a gente tem, por obrigação e por carinho, ajudar a cuidar da saúde do Carlão, para ele poder cantar bingo para nós de novo. A gente não vê a hora, né? Então, essa semana, feriado de quarta-feira de Tiradentes, nosso primeiro herói que era militar, a gente não pode esquecer, foi o primeiro que deu a cara a tapa, foi um militar corajoso, patrono do Exército, da Polícia Militar, da Polícia Civil e patrono cívico e perpétuo do Brasil. Então vocês durmam com Deus, acordem com Deus e trabalhem para Deus, Ele que nos sustenta e que nos dá a vida. E viva Tiradentes! Um abraço a todos meus amigos e a gente tem que continuar ajudando a nossa cidade. Essa é a minha maneira. Você gostando ou não, é o que eu gosto de fazer e o que eu quero fazer. Às vezes a pessoa critica e não faz nada. Eu estou fazendo de uma maneira saudável e sendo vigilante, como todo mundo tinha que ser, tá? Então, um abraço a todos, até o próximo vídeo.